Saúdo os irmãos, os ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, pela sua bondade, pela sua misericórdia, de estarmos aqui nesta emissora de rádio, neste púlpito, levando a palavra do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu quero meditar em um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículos de 1 ao versículo de número 6. Repito, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1 ao versículo de número 6. Eis o que diz o texto mencionado. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele, ou seja, daquele mesmo barro, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos de fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ilumina nossa mente, ó Deus, com, aleluia, a luz do Teu Santo Espírito, para que possamos discernir bem a Tua palavra e o que Tu queres falar dentro dela, e não o que eu quero que ela fale. Meus queridos e amados irmãos, este texto não precisa ser de um grande exegese para ver que ele está dentro de um contexto de maldição e não de bênção, como as pessoas usam para falar em restauração, falar em bênção, deixando o contexto do texto fora para tomar essas decisões preconcebidas. Estes versículos que eu li, o grande propósito deles é mostrar a suprema soberania de Deus e nada mais. Porque Deus usou o símbolo do barro nas mãos do oleiro? Pelo simples fato, barro não tem vontade própria. Barro não exige a maneira que quer que o vaso seja feito. Isto sai da mente do oleiro, da vontade do oleiro. Barro não pode questionar o oleiro. Barro é uma substância inanimada. É desta maneira que Deus quer que seus servos sejam, aleluia, para agradar a Ele. Servo não tem vontade própria. Servo não pode questionar o seu Senhor. Servo deve estar sempre pronto a ouvir e a obedecer e pôr em prática a voz do seu Senhor. Não é isso que nós vemos nas mensagens de hoje em dia. Os pregadores, as pregadoras, em grande maioria esmagadora,
só sabem ministrar mensagem que massageia o ego dos ouvintes. Aleluia! Isso tem tirado da igreja o caráter de peregrina. Os pregadores de hoje estão criando para a igreja um céu aqui. Nós estamos deformando os crentes. Eu digo nós, porque eu sou pregador, eu sou pastor. E estamos deformando os crentes. Nós não somos mais sinceros em falar o que Jesus Cristo disse. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não nos prometeu, aleluia, que no mundo não teríamos aflições. Não foi isso que Jesus nos prometeu. Ele prometeu aflições. Agora ele acrescentou, aconselhando, dizendo: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também venceremos este mundo de trevas, de perseguição à igreja, de angústia, de calúnia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas volto a repetir, na grande maioria, os pregadores de hoje, as pregoeiras de hoje, aleluia, não apresentam esta realidade. E eu confesso, irmão, eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não me alegro com essas mensagens que só faz massagear o ego, a emoção das pessoas, que até arranca, aleluia, dos ouvintes, alguma glória, alguma aleluia, é bem verdade que arranca, mas são coisas passageiras. Tudo isto começou, queridos irmãos, com o advento do neopentecostalismo. O neopentecostalismo começou a tomar corpo no Brasil por volta da metade do século XX, o século passado, e este movimento que hoje tem tomado conta de toda a ramificação do cristianismo evangélico e até da Igreja Católica, através do movimento da renovação carismática, tem, aleluia, trazido no seu bojo uma doutrina que enfatiza as bênçãos materiais em detrimento da bênção espiritual, da bênção de uma vida de santidade. Este não é o projeto de Deus para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que tudo que de antemão foi escrito foi para o nosso ensinamento. E nós vimos lá no Egito, quando o Senhor estava ordenando a instituição da Páscoa e a retirada dos israelitas do Egito, uma das ordens que Deus deu foi para comerem com os pés calçados, ombro cingido, cajado na mão. Isto fala da brevidade da partida. Aleluia. E este tem que ser o espírito da igreja. Mas este movimento chamado neopentecostalismo, aleluia, que tem uns vultos grandes aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome deles por questão de ética, tem tirado da igreja este brilho, aliás, esta expectativa. Basta os irmãos acompanhar algumas programações de rádio ou principalmente da televisão que envolve algumas igrejas neopentecostais, para os irmãos ver que a tônica é esta: eu tinha um carro, agora tenho 2, eu tinha uma fazenda, agora tenho 2, eu tenho não sei quantos apartamentos, enfim, irmão, só coisas materiais. Mas a bênção do crente não é material. Que Deus quer que a gente, aleluia, neste mundo, que Deus cuida da gente neste mundo, Ele cuida, mas Ele explicou a maneira que Ele cuidaria da gente em pelo menos 2 passagens do Novo Testamento. Uma foi no Pai Nosso,
quando Jesus estava ensinando aos discípulos como deveria orar, ele mostrou o Pai Nosso. E a quarta cláusula do Pai Nosso, que isso aí vai colaborar com a outra passagem que eu vou já dizer, a quarta cláusula do Pai Nosso é que ensina o crente a pedir. E ela diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, isso não simboliza riqueza, aleluia, isso não simboliza acúmulo de bem, isso simboliza o sustento diário. Porque nós estamos peregrinando e nós estamos de partida. Aleluia! É esta alma na suvecácia, a visão que tem que ter a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! É que ela está de partida. Ela não pode ter aquela visão daquele homem rico que ajuntou muito tesouro, que acumulou muito bem, que fez muitas coisas, que prosperou muito, e naquele dia uma voz disse para ele: louco, aleluia, o que tu tens preparado para quem será? Esta noite pedirão a tua alma. Ele não sabia que era peregrino neste mundo, mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem que saber que ela é peregrina neste mundo. E a outra passagem que, como eu disse, colabora com a do Pai Nosso, foi naquele texto em que Jesus Cristo estava falando dos gentios, do que os gentios procuravam, do que os gentios se queixavam, do que os gentios se preocupavam, e ele disse: todas estas coisas os gentios faz, mas vocês não. Ele falando para a igreja: mas vocês não. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos será acrescentada. E é exatamente isso que trata o Pai Nosso. O Pai Nosso, as 3 primeiras cláusulas são ligadas só ao interesse de Deus. Na quarta cláusula, a que eu disse, é que o homem tem que pedir o pão diário. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mas o movimento neopentecostalismo tem criado crentes deformados, crentes que não estão preparados para o dia da adversidade. E a minha tristeza, irmão, é ver que a Assembleia de Deus no Brasil, ela tem abraçado essa teologia neopentecostal. Glória ao nome do Senhor. Hoje, a maioria dos pastores da Assembleia de Deus, inclusive da DCMA, só pregam prosperidade, só pregam bênçãos materiais, como se o céu fosse aqui, como canta o grupo Dedos de Davi. Mas nós temos que pregar uma mensagem que prepara o povo para o arrebatamento, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida satisfeita com o pão nosso de cada dia, como disse o apóstolo São Paulo: tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Aleluia! Mas os pregadores não. Louvado seja o nome do Senhor. Somado a isso, aleluia, os pregadores de hoje ensinaram aos seus ouvintes algo que esse texto que eu acabei de ler prova completamente o contrário a este ensino. Não poderei eu fazer de vós como fez estoleiro, ou casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí eu pergunto aos meus irmãos e aos meus ouvintes: barro nas mãos do oleiro tem vontade própria? Barro nas mãos do oleiro faz queixume? Barro nas mãos do oleiro pode dizer que não admite? Barro nas mãos do oleiro pode dizer que decreta? Barro na mão do oleiro pode dizer que determina?
Claro que não, pois é exatamente o povo de Deus na mão do Senhor. Na mão do Senhor nós não temos vontade própria. Na mão do Senhor nós não podemos dizer que não admitimos. Na mão do Senhor nós não podemos dizer que decretamos. Na mão do Senhor nós não podemos dizer que não aceitamos, porque simplesmente nós somos barro. Nós somos barro nas mãos do oleiro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas como eu disse, para terminar esta mensagem, esse texto, ele não trata de bênção não. Ele não trata de restauração não. Esse trecho não trata de boa-aventura de Deus para Israel não, porque Israel estava em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não tem compromisso com quem está em pecado. Deus exige santidade do seu povo. Mas como eu disse, os pregadores, porque, irmão, foi descoberto que isto alegra o auditório. Certos tipos de mensagem alegra o auditório. E certos pregadores famosos descobriram que pode construir grandes fortunas explorando a fé das pessoas, principalmente dos mais carentes, que não conhecem a palavra de Deus, que muitas vezes vão dormir com o seu estômago vazio, mas alegre, porque receberam uma mensagem motivacional, e o seu pastor, ou o seu líder, o seu pregador, não teve coragem de partir o pão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se o pregador, se as pregadoras de hoje tivesse a preocupação de olhar o contexto de Jeremias 18, não ia sair por aí formando uma doutrina de restauração, de bênção, de prosperidade, porque não é isso que o texto mostra. Ou seja, são pessoas que querem que a palavra de Deus diga o que ela não está se propondo a dizer. Vamos ler mais adiante alguns versículos em nome de Jesus. O versículo 7 do capítulo em foco diz assim: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu, linguagem humana, que Deus não se arrepende, não há espaço para eu explicar isto aqui, me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. O versículo 9 vai pela mesma linha, só que ao contrário, mostrando, irmão, a soberania de Deus. Foi isso que Deus quis dizer, Jeremias. Olha, esse barro, Jeremias, nas mãos deste homem, pode dizer alguma coisa? Pode questionar alguma coisa? O homem não pegou o barro, uma de barro, tinha quebrado o vaso, ajuntou, colocou na mão dele, fez outro como quis? Assim é vocês na minha mão, Jeremias. Servo do Senhor não tem vontade. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 9, como eu disse, vai pelo mesmo caminho. No momento em que falar de uma nação e de um reino, é para plantar, se fizer mal diante de meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha falado que faria. Ou seja, Deus é soberano na sua decisão. Se ele disse que ia destruir um reino ou alguém, e esta pessoa se arrependeu, que quem se arrepende é a pessoa, não é Deus não. Deus mudou, por causa do arrependimento da pessoa, Deus mudou a sua decisão que ia ser contra aquela pessoa. Mas do mesmo jeito,
Também do mesmo jeito, se Deus disse, eu vou abençoar tal pessoa, tal nação, e esta pessoa ou esta nação sai dos caminhos de Deus, Deus retira a bênção. Foi o que aconteceu com Israel. Jeremias foi um dos profetas pré-cativeiro. Ele estava avisando o povo que Israel seria levada cativa, mas o povo não estava dando ouvido, como alguns crentes hoje, irmão. Aleluia! Glória a Deus. E eu como pastor, e você, meu nobre irmão e amigo, como pastor, aleluia, é responsável. O povo não está mais dando ouvido, aleluia, ao toque da trombeta do Deus Todo-Poderoso, achando que o céu está aqui. Glória ao nome do Senhor. O versículo 11, aí começa a mostrar que Deus se referia a Israel, ao seu pecado. Não tem nada a ver de bênção, de restauração. É texto fora do contexto. É as pessoas quererem que a Bíblia diga o que ela não está dizendo. Meu querido irmão, minha querida irmã, companheiro de ministério, não faça isso. Deixe a Bíblia falar o que ela quer falar, que é melhor para mim e para você. Ora, pois fala agora aos homens de Judá. Veja se não era uma mensagem de juízo para Israel e não de restauração. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando, a palavra é essa, mal contra vós. Não é a benção não, aleluia. Deus quis mostrar nesse versículo, querido irmão, no início, que assim como o oleiro era totalmente soberano sobre aquele barro, ele é totalmente soberano nas suas decisões. Ninguém vai revogar a decisão de Deus, aleluia. De cachoba canta lamanassomanávia. No início da pandemia de Covid, as igrejas fizeram aí campanha, súplica, movimento. Eu não fiz. Alguém até disse que eu não tinha fé para orar, que eu tinha mudado, que minha fé estava diferente, até entendeu pelo lado da política. Não e não, aleluia. É porque eu conheço o Deus da Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, e eu jamais vou peitar o meu querido Deus. Fizeram aí muitos clamor, cadê? Algum clamor resolveu? A pandemia foi embora, já estamos perto, infelizmente, para a tristeza nossa e lamento dos familiares que perderam seus entes queridos, estamos perto de 600 mil mortos. E quando as igrejas fizeram clamor, capitaneada por gente que não estava preocupado com as vidas, mas preocupado com as igrejas fechadas, porque estavam deixando de arrecadar rios de dinheiro, era esta preocupação, fizeram clamor para que abrisse as igrejas, aleluia, Deus não atendeu. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é soberano. Foi isso que Ele disse através daquela simbologia do barro nas mãos do oleiro. Grave isto, barro não tem vontade própria, você não tem vontade própria, barro não tem querer, você não tem querer, barro não pode reclamar, você não pode reclamar, barro não pode determinar, você não pode determinar, barro não pode decretar, você não pode decretar, você é barro nas mãos do oleiro, aleluia, glória ao nome do Senhor. É esta o significado desse texto, e eu louvo ao meu Deus, louvo a Ele, eu não mereço, mas Ele tem aberto a minha mente para compreender sua palavra, de uma maneira muito graciosa, que eu não mereço.
Então o texto é claro. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um de seus mau caminho, melhorai o vosso caminho e as vossas ações. Hoje vivemos numa igreja carnal, numa igreja de crente vaidoso, numa igreja de mulheres, aleluia, sensuais, que não é pecado. Agora andar apresentando em praça pública sua sensualidade é pecado, mas querem que o Deus que eu conheço faça tudo o que eles ou que elas querem. Negativo. Vamos ler mais uns 2 versículos, aleluia, para terminar. Glória ao nome do Senhor. Versículo 15 do mesmo capítulo diz assim, contudo o meu povo tem se esquecido de mim, queimado incenso à vaidade. Hoje tem muito crente queimando incenso à vaidade. Não é mais aquela fumacinha, mas é o batom, é a moda indecorosa, é a joia indecorosa, é a prática indecorosa, o andar indecoroso, queimando incenso à vaidade, e quer que o Deus que eu conheço, que é santo, 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 aleluia, só basta clamar, o Deus já está ouvindo. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, se o povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se arrepender, se converter, mudar dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei, sararei a sua terra. Mas é se converter, é se mudar o mau caminho. E a igreja brasileira está doente, está apodrecida, na sua grande maioria, com pastores políticos cebosos, amantes de políticos cebosos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastores mercenários, mulheres mercenárias, que só pensam no bem-estar aqui na terra, como se o céu fosse aqui. Aleluia. Contudo, meu povo tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplanada. Era esta a situação de Israel pré-cativeiro. Então essa mensagem, meu querido irmão, não era de restauração, não. Deus não estava dizendo que ia restaurar Israel, não. Não, Senhor. Não use uma coisa fora do contexto. Bendito seja o nome do Senhor. Deus estava mostrando, em primeiro lugar, a sua soberania, porque Israel se vaidava, Israel se engrandecia, porque ela tinha o templo, ela tinha recebido a Bíblia, ela tinha recebido a lei. Então Israel se julgava intocável, como algum crente hoje se julga. Alguns crentes hoje se julgam intocáveis, porque aceitaram Jesus, porque são pastor, porque foram batizados com o Espírito Santo, ou porque prega, ou porque ensina, é intocável. Não é, não. Você é barro, e barro, lodo, pó e cinza, que pela misericórdia do Deus eterno, do Espírito eterno, aleluia, Criador de todas as coisas, que subsiste eternamente pelo seu próprio poder, Ele me usa quando quer, e lhe usa quando quer, mas não queira que Deus fale, nem que Deus prometa o que Ele não está fazendo. Que Deus nos abençoe. Fique com esta palavra para a glória do nome do Senhor. Amém.